Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o artigo Improved Software Vulnerability Patching Techniques Using CVSS and Game Theory. O tema central é como usar a teoria dos jogos para ajudar na priorização de patches de segurança. A ideia não é dizer que o CVSS esteja certo ou errado, mas mostrar que as métricas do CVSS podem ser usadas como entrada para um modelo estratégico entre defensor e atacante. O problema tratado pelo artigo é bem prático. Empresas possuem muitos ativos, servidores, bancos de dados, dispositivos de rede e assim por diante. Ao mesmo tempo, esses ativos podem ter muitas vulnerabilidades. Na prática, não é possível corrigir tudo imediatamente. Então surge a pergunta principal: qual vulnerabilidade que deve ser corrigida primeiro? O ponto importante é que essa decisão não depende só da gravidade técnica da vulnerabilidade. Ela também depende do valor do ativo, do custo de defesa, do custo de ataque e das possíveis escolhas do atacante. Por isso, o problema de patching também pode ser visto como um problema de decisão estratégica. A ideia do artigo é usar o CVSS como entrada para um jogo. Ou seja, o artigo não descarta o CVSS, ele aproveita as informações técnicas que o CVSS já fornece, como o impacto, explorabilidade, e coloca essas informações dentro de uma estrutura de teoria dos jogos. Nesse jogo, a gente tem dois jogadores. De um lado, o defensor, que representa o administrador do sistema. Ele pode aplicar o patch ou não, ou seja, defender ou pode não defender. Do outro lado, a gente tem o atacante, que pode decidir explorar ou não explorar a vulnerabilidade, ou seja, atacar ou não atacar. Então, a contribuição está em transformar métricas técnicas em payoffs estratégicos. Com isso, a teoria dos jogos complementa o CVSS, a matriz do jogo. O defensor possui duas ações, defender ou não defender, e o atacante também possui duas ações, atacar ou não atacar. Se o defensor defende, ele paga um custo de defesa, representado por K. Esse custo pode ser o custo de aplicar um patch, de testar, iniciar serviços e por aí vai. Se o defensor não defende e o atacante ataca, o defensor sofre uma perda definida por L. Para o atacante, A representa o custo de realizar o ataque e B representa o benefício obtido pelo atacante quando o ataque compensa. Então, essa matriz resume o conflito estratégico. O defensor tenta reduzir perdas, mas defender também tem um custo. E o atacante tenta obter o benefício, mas atacar também tem um custo. A partir dessa matriz, o artigo resolve o jogo usando estratégia mista. Agora vem a parte mais importante da modelagem do artigo: como preencher os valores da matriz usando o CVSS. Primeiro, os impactos em confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses valores formam um vetor de impacto mu, imp, c, i e a, respectivamente. Segundo, a explorabilidade, representada por mu, e. Mas o artigo também precisa de informações do ambiente do defensor. Por isso entra o vetor v, que representa o valor do ativo para a organização em termos de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Por exemplo, um banco de dados com dados sensíveis pode ter valor de confidencialidade muito alto. Já um serviço que precisa ficar sempre online pode ter valores de disponibilidade muito alto. A perda do defensor é definida por L e é calculada como um produto escalar entre impacto e valor do ativo. O benefício do atacante é assumido como igual à perda do defensor, então B igual a L. Já o custo do ataque é modelado como A igual a alfa dividido pela explorabilidade. A ideia é, quanto maior a explorabilidade, menor o custo do ataque. Alfa calibra o perfil do atacante. Quanto menor o alfa, mais capaz ou barato é o ataque. Quanto maior, mais custoso é atacar. O valor K, que representa o custo da defesa, é definido livremente. Então o CVSS fornece dados técnicos, mas o jogo transforma esses dados em custos, perdas e benefícios. Aqui aparece a solução por estratégia mista. Em vez de dizer que o defensor sempre defende ou nunca defende, o modelo considera que ele defende com uma probabilidade P. Da mesma forma, o atacante ataca com uma probabilidade Q. No equilíbrio misto,
A ideia é que cada jogador escolhe sua probabilidade de forma a deixar o outro indiferente entre suas ações. Para o defensor, a comparação é entre defender e não defender. Se ele defende, ele paga K. Se ele não defende, sua perda esperada depende da probabilidade que, de o atacante atacar, então aparece o termo Q vezes L. Igualando essas duas expressões, a gente fica com menos K igual menos Q vezes L. Resolvendo, isso nos dá Q estrela igual a K dividido por L. Ou seja, a probabilidade de ataque no equilíbrio depende do custo de defesa e da perda do defensor. Agora fazemos a mesma ideia para o atacante. O atacante precisa ficar indiferente entre atacar e não atacar. Se ele não ataca, o payoff dele é zero. Se ele ataca, o resultado esperado depende da probabilidade P de o defensor defender. A equação de indiferença leva ao resultado P estrela é igual a 1 menos A dividido por B. Como o artigo assume que o benefício do atacante é igual à perda do defensor, B é igual a L. A gente fica com P estrela é igual a 1 menos A dividido por L. Esse é o resultado principal da priorização de patches. O P estrela pode ser interpretado como uma probabilidade ótima de defesa, ou como uma severidade ajustada. Valores próximos de 1 indicam que a vulnerabilidade deve ter maior prioridade de correção. O ponto que queremos destacar é que a parte matemática não é tão misteriosa. Depois que a matriz está montada, resolver o equilíbrio misto é basicamente resolver equações de indiferença. O artigo aplica o modelo ao caso Heartbleed, a vulnerabilidade CVE 2014-0160. Pelo CVSS versão 2, o score base do Heartbleed era 5. No exemplo do artigo, os impactos são confidencialidade igual a 0,66, integridade e disponibilidade igual a 0. Ou seja, nesse exemplo, a vulnerabilidade afeta essencialmente a confidencialidade. A explorabilidade é 10. Do lado do defensor, o artigo usa V de confidencialidade igual a 1, numa escala de 1 a 5, e alfa igual a 2,2. Com esses parâmetros, o modelo obtém P estrela igual a aproximadamente 0,69. Escalando esse valor para uma nota de 0 a 10, temos uma severidade ajustada de aproximadamente 6,9. A mensagem aqui não é que o CVSS estava errado, mas que a teoria dos jogos muda a forma de interpretar a prioridade ao considerar valor do ativo, custo de ataque e interação estratégica. No caso do Heartbleed, o modelo sugere uma prioridade maior do que olhar apenas o score de base 5. Com o exemplo do artigo, fizemos uma pequena análise de sensibilidade. Aqui mantemos os parâmetros do Heartbleed e variamos apenas o valor de confidencialidade do ativo, VC. O gráfico mostra que quando VC aumenta, P estrela também aumenta. Isso faz sentido. Se a vulnerabilidade afeta a confidencialidade, então ela se torna mais crítica quando o ativo afetado tem maior valor de confidencialidade para a organização. Com um VC igual a 1, o P estrela fica em torno de 0,67. Se o valor for igual a 5, ele sobe para aproximadamente 0,93. Isso mostra uma característica interessante do modelo. A mesma vulnerabilidade pode ter prioridade diferente dependendo do ativo afetado. Então o modelo não olha apenas para a vulnerabilidade de forma isolada, mas também para o contexto do defensor. Nessa segunda análise, variamos o parâmetro alfa. O alfa controla a escala do custo assumido do ataque. De forma intuitiva, um alfa menor representa um atacante mais capaz ou um ataque menos custoso. Um alfa maior representa um ataque mais custoso. Como a fórmula é P estrela igual a 1 menos alfa dividido por L vezes a explorabilidade, a relação entre P estrela e alfa é linear decrescente. Isso aparece claramente no gráfico. Quando alfa aumenta, P estrela diminui. A interpretação é: se o defensor assume que atacar é barato, a prioridade de defesa sobe. Se ele assume que atacar é caro, a prioridade de defesa cai. Esse gráfico é útil porque mostra que o modelo é controlável. O defensor pode ajustar alfa de acordo com o perfil de risco assumido,
mais conservador ou menos conservador. Para concluir, a principal mensagem é que a teoria dos jogos adiciona a noção de interação estratégica ao problema de patching. O CVSS continua útil como fonte de métricas técnicas, mas no modelo do artigo, essas métricas são transformadas em variáveis do jogo: perda do defensor, custo do ataque, benefício do atacante e probabilidade ótima de defesa. Portanto, a teoria dos jogos pode complementar o CVSS ao transformar a severidade técnica em uma decisão estratégica de priorização. Essa é a contribuição principal que quisemos destacar: não substituir o CVSS, mas mostrar que ele pode ser incorporado em uma estrutura de decisão mais rica.